paz esteja com todos neste momento, neste tempo que separamos para estarmos na presença do Senhor, para louvarmos ao Senhor, para aprendermos mais da sua palavra. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. E vamos adorar ao Senhor neste momento. Vamos cantar louvores a Ele, músicas que exaltam ao seu nome, dizer que Ele é santo, que Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ele é o Cordeiro, aquele que veio ao mundo para nos salvar, que veio para tirar os nossos pecados, para nos purificar a cada dia. Então é a Ele que nós vamos louvar. Eu te convido, aí onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, que você possa neste momento adorar ao Senhor, entregar a Ele o louvor que só Ele é digno de receber. Palavra é alimento, seu Santo Espírito mostra a direção do caminho da verdade e vida. Filho bendito, Verbo de Deus, que veio para curar, veio salvar e libertar. E triunfou, glorioso, adorado, exaltado entre as nações. És o Cordeiro de Deus, és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e vive em mim, vive em mim. És o Cordeiro de Deus, és o Cordeiro de Deus, um rei, um carpinteiro que por mim se entregou. Eis o Cordeiro. E este Cordeiro é Jesus, que Ele se entregou por mim, se entregou por você, para que hoje nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então louve ao Senhor de todo o seu coração. Sua palavra é alimento, seu Santo Espírito mostra a direção do caminho da verdade e vida. Filho bendito, Verbo de Deus, que veio para curar, veio salvar e libertar com seu eterno amor. Soberano sobre tudo, sobre a morte triunfou, glorioso, adorado, exaltado entre as nações. És o Cordeiro de Deus, és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e vive em mim, vive em mim. És o Cordeiro de Deus, és o Cordeiro de Deus, um rei, um carpinteiro que por mim se entregou. Eis o Cordeiro.
Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos esta noite, nós rendemos graça ao Senhor, ó Pai, na beleza da tua santidade. Nós te louvamos pelo sacrifício de Jesus, ó Deus, em vir a este mundo, ó Pai, em se entregar por nós numa cruz, para que hoje nós tivéssemos este privilégio de ter acesso ao Senhor, de poder entrar na tua presença, ó Pai, de podermos falar contigo, ó Deus. E como é bom, Senhor, poder estar na tua presença, poder ler a tua palavra, ó Deus, e poder saber que o Senhor nos ama tanto, ó Pai, a ponto de ter entregue o teu Filho, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, ó Senhor, porque é somente para ti que nós fazemos. Usa as nossas vidas como instrumento nas tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, e que possamos ser cada dia mais lapidados pelo teu amor, ó Senhor, transformados, ó Deus, porque só o Senhor nos amou de tal maneira e nos fez, ó Pai, filhos teus, ó Deus. Nós te louvamos por isso e nós rendemos graças a ti, Deus, em nome de Jesus. Abençoe cada família que está junto conosco, mesmo que virtualmente, ó Pai. Abençoe cada lar, abençoe cada família, Senhor, que juntos possamos, ó Pai, em um único propósito, louvar ao Senhor, em um único propósito, aprender da tua palavra e estarmos juntos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor está presente conosco. Recebe, Senhor, a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Que possamos ser cada vez mais transformados pelo Senhor. Só Ele realmente enxerga o valor que nós temos, e nós temos muito valor para o Senhor, porque não foi à toa que Ele entregou o seu Filho para morrer na cruz por nós. Salvaste-me e agora eu sou teu, semelhante a ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me, eu quero te servir. Vem limpar e transformar meu coração. Só tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Tudo sabe, soberano Criador, eu quero ser lapidado por tuas mãos. Faz o teu querer em mim. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Só tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Tudo sabe, soberano Criador, eu quero ser lapidado por tuas mãos. Faz o teu querer em mim. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito.
teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui, fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui, eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui, eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Querida igreja, temos uma ótima notícia. Voltaremos com as nossas reuniões presenciais, mas fiquem ligados no protocolo. Todos de máscara, mantendo distância de 1,5 m, evitando contato físico e com apenas 30% da capacidade. Solicitamos que o grupo de risco continue nos acompanhando virtualmente. Idosos acima de 60 anos, portadores de doenças crônicas e gestantes. Recomendamos que as crianças abaixo de 12 anos acompanhem nossa live e permaneçam em casa, pois o Horto Júnior estará fechado. Cumpriremos todas as exigências sanitárias para sua segurança e bem-estar. Mas é necessário que você faça seu agendamento prévio para confirmar sua presença no link que estaremos disponibilizando em nossas plataformas digitais. Isolamento social, sim. Solidão espiritual, não. Os PGs da IP Horto continuam ativos e muito mais criativos, utilizando meios digitais para acolher, estudar a palavra, orar uns pelos outros e levar esperança. Entre em contato pelo WhatsApp da IP Horto e participe. A IP Horto segue ativa e acessível por meio de nossos canais digitais. Entre em contato, acompanhe e compartilhe. Posso continuar falando aqui? Boa noite a todo mundo. Mais uma quarta-feira. Estamos chegando aí na sua casa. Um prazer revê-los, ainda que dessa maneira. E vocês estão vendo aí um cenário novo, não é? Já voltamos aos cultos presenciais, graças a Deus. Tivemos o segundo domingo passado. Temos visto muitos de vocês, mas ainda sentimos falta de vários que não estão na situação de risco. E esse cadastro a gente já divulga a partir da segunda até sexta-feira, às 16 horas, para você se inscrever, para no próximo domingo estar conosco. Então não esqueça, e estamos a todo vapor, e vamos que vamos. Queridos, eu quero só fazer um teste aqui, a minha voz está indo bem, apesar da máscara, dá para continuar assim? A voz está clara? Ok. Pessoal, se você percebeu aí, ao longo da pandemia, nós fizemos de tudo ao nosso alcance para melhorar a nossa comunicação externa. Vocês sabem, a pandemia nos pegou a todos de surpresa. Outras igrejas, a vida em geral, né? As empresas, igrejas, e todos nós tivemos que fazer adaptações, inclusive para ter reuniões online, para ter essa transmissão, e graças a Deus pelos nossos queridos aqui da mídia, adquirimos novos equipamentos para que o som fique cada vez melhor. O Joãozinho aqui do Face já tem um equipamento de ponta aí, nem foi preciso, né, João? Mas para ir para o YouTube e tudo mais, para o site da igreja, tivemos que dar uma melhorada. Então, agradeço aos irmãos que trabalharam com afinco. Também, para o cenário aqui, tivemos que desinstalar o pequeno estúdio
que a gente fazia as lives de domingo e de quarta. E tivemos acréscimos aí na pandemia. Você sabe que temos a live de domingo, às 9 da manhã, que é o nosso culto. Agora, tanto presencial, né, semi-presencial, semi no sentido de nem todo mundo da igreja está aqui, mas já começou presencial e ao mesmo tempo online. Nós temos à noite, às 19 horas, as classes da escola bíblica, todas funcionando, e graças a Deus temos tido muita adesão. Ainda queremos alcançar mais. Nós temos PGs de terça a sábado, exceto quarta-feira, por causa da live de quarta. Nós temos devocionais que a gente entrega durante a semana, a cada 2 dias. E em função de tudo isso, nós não teremos mais a live de quarta, porque já temos produzido bastante conteúdo, e nosso desejo não é saturar, né, me entenda bem, saturar vocês com muita informação, né, mas que a gente saiba ser praticante da palavra. Não adianta muito conhecimento, muita informação, e nós já temos aí, temos irmãos que não dão conta. Eles assistem o culto de domingo, às vezes não conseguem assistir na hora, participar. Eu não gosto de falar assistir, né? Porque quando se fala assistir, dá a impressão que a pessoa está ali como um mero espectador. Eu gosto mais de falar participar do culto. Porque aí você canta, você se envolve, você se motiva, se inspira. Mas é isso que a gente tem procurado fazer. Então, só para voltar aqui, temos feito de tudo para chegar em sua casa, e tem gente que não consegue participar no domingo, participa durante a semana. Fora isso, tem os PGs. Então, meus queridos, eu quero te encorajar a ser praticante da palavra e não apenas ouvinte, porque a igreja não parou. O povo de Deus está trabalhando, e você também é povo de Deus, nós estamos todos na ativa. E o tema que eu vou tratar de hoje, então a gente está se despedindo hoje de quarta-feira, não é? Mas olha, tem muita coisa aí para você aproveitar, e faça bom uso das devocionais, das lives de domingo, da escola bíblica e tudo mais. PG. E agora, meus queridos, vocês viram aí na divulgação, não é? O assunto de hoje, a fé, o energético da superação. Há um tempo atrás eu li um livro de Philip Yancey, que é um jornalista cristão norte-americano. O Deus Invisível é o nome do livro. E 2 citações que ele faz chamaram a minha atenção, porque elas têm a ver com o assunto de hoje. As 2 citações que ele faz, ele diz assim: se uma mãe dá à luz uma criança com um retardamento mental sério, nenhum livro de autoajuda acabará com o sofrimento daquela mãe. Jovens, nos bairros mais ricos ou nos bairros mais pobres, de vez em quando matam seus colegas na escola. Crises conjugais nem sempre são resolvidas de uma maneira razoável ou não chegam a uma solução. A morte vem para todos. E toda a fé que não levar em conta essas complexidades da vida não vai ser uma fé duradoura, não vai ser uma fé que vai durar. E ele continua falando: o fato de sermos humanos é um fato que é prejudicial à saúde. Diferentemente dos anjos, os seres humanos ficam desempregados, têm câncer, passam fome. Nós precisamos de uma fé que permita
a possibilidade da alegria em meio ao sofrimento. Uma fé além da dura realidade, uma fé que louva em meio à dor. E aí eu termino a citação do Philip Yancey. E, desculpa, tem mais um pedacinho. Eu quero ler um versículo aqui. Ele não fala esse versículo, mas combina com a citação. 1 Pedro 1,7 fala: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, mais valiosa, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, é uma fé genuína e resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. 1 de Pedro 1,7. Então, continuando a citação, ele fala o depoimento de um pastor que diz assim: eu servi 31 anos, lidei, quer dizer, convivi com dois tipos de fé. Uma fé que diz assim: se. A outra fé diz assim: ainda que. E ele dá dois exemplos. O exemplo da fé que diz se tudo estiver bem, se minha vida prosperar, se eu for feliz, se um ente querido meu não morrer, se eu tiver sucesso, então eu vou crer em Deus, farei minhas orações, vou frequentar uma igreja e vou dispor meus recursos. Essa é a fé se. Ou em outras palavras, se acontecer como eu quero, como eu gostaria. A outra fé que diz ainda que a causa do mal prospere, ainda que eu sofra no Getsêmani, que foi o jardim onde Jesus sofreu as agonias, ainda que eu beba o cálice do Calvário, ainda assim, e principalmente então, eu confiarei no Senhor que me criou. Jó exclamou: ainda que ele me mate, nele confiarei. Eu queria perguntar para você: o que você preencheria com o ainda que? Você não desistiria, não desistirá desse Deus que não desiste de te amar, apesar das pressões da vida, apesar de vivermos num mundo anormal, que não é o mundo que Deus gostaria. Há um efeito aí que é nossa culpa, um efeito do pecado, que infelizmente manchou, poluiu, estragou e continua estragando cada vez mais. É um outro assunto, não é? Mas nós precisamos de uma fé que nos sustente na hora ruim. Nós precisamos de uma fé sustância, fé vitaminada, fé constante, fé viva, fé de convicção que a gente carrega no peito, para na hora mais difícil, na noite escura da alma, ou quando a gente caminha num deserto em que a gente não vê resultado, precisamos de uma fé que nos dê consistência, firmeza, que ajuda a nossa atitude a lidar no dia mal. Provérbios 24:10 tem um texto que fala: se você vacila no dia da angústia, se você fraqueja, se você entrega os pontos, se você vai para trás, é porque a sua força é muito pequena, é porque a sua atitude não batalhou, não tem experiência, não tem resiliência. Nós precisamos de uma fé assim que nos leve para frente,
Uma fé que seja um tônico. Sabe quando você está meio devagar assim? Teve dias assim que eu estava mal alimentado, saí rápido de casa, né? Eu fui fazer algum exercício físico e tal, aí deu uma tremedeira. Já aconteceu assim, parece que você vai até desmaiar. Ou quando eu já tive aí com uma gripe forte, dá uma moleza no corpo, uma letargia. A Sandra já fez lá um xaropão, um preparo, aquele chá verde com couve, com beterraba, alho, cebola e tudo de amargo que você pensar, e gengibre, e você põe aquele negócio para dentro, parece que agora você é um Popeye, né? Os mais antigos do Popeye, que fica turbinado, vem o que vier, e você percebe ali que já fez diferença na hora. Aliás, tem um preparo bom aí de alho com limão e outras coisinhas aí que tem me ajudado bastante. Eu não tenho lá saúde, essas coisas, né? Vocês sabem que eu sou candidato de risco também, né? Tenho bronquite forte. Mas, olha, é pela misericórdia de Deus, é pela bondade do Senhor que eu estou aqui, que nós estamos em contato aí. E graças a Deus, até aqui, o Senhor me conduziu. E a gente não pode ficar neurótico, né? Nossa vida está nas mãos de Deus. Então a gente tem que confiar. Não existe vacina para a Covid. Mas existe um santo remédio para melhorar nossa atitude em relação aos maiores e menores dramas da vida, que é a fé. Então, meus irmãos, a fé é uma das essências do cristianismo. Assim como há algumas essências da vida, por exemplo, o ar, a água, o abrigo, o alimento, são essências que nos mantêm saudáveis. A fé é chave, porque é quando a gente deposita a fé no sacrifício de Jesus na cruz, chamado pelos teólogos a morte expiatória de Jesus. Ele pagou o preço no nosso lugar. A morte substitutiva de Jesus, ele nos substituiu. Nós merecíamos a ira de Deus, mas a ira de Deus, ao invés de ser derramada sobre a humanidade, a ira de Deus foi derramada na cruz, e Jesus foi moído, sofreu. Não foi só a morte hemorrágica, cruel, da tortura, foi a ira de Deus. Por isso que a Bíblia fala: quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho não tem a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Por isso, quando a gente, pela fé, deposita nossa confiança em Cristo, você passa por uma radical mudança que é chamada de novo nascimento. Crê no Senhor Jesus e será salvo, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, nós não produzimos a fé, é um dom, é um presente de Deus, quando o Espírito ilumina o nosso entendimento e a gente entende que Jesus morreu na cruz em nosso lugar. A fé na morte substitutiva de Jesus. Aí nós experimentamos todos os benefícios derivados da morte de Jesus na cruz, vêm pela porta da fé. Todos os benefícios. Aliás, dá para a gente fazer um estudo muito interessante sobre a nova vida em Cristo. Porque quando nós estamos em Cristo, só o livro de Efésios fala que nós somos abençoados em todas as regiões celestiais. Em Cristo nós somos herdeiros com Cristo. Em Cristo, Romanos vai falar que nós somos mais do que vencedores. Romanos 5:1 fala: justificados pela fé, temos paz com Deus. Deus anula
nossas dívidas, as ofensas, os pecados, as omissões, as palavras que falamos, que não deveríamos falar, o ódio e tudo mais, é tudo cancelado na cruz. Somos justificados pela fé e temos acesso a Deus. Atos 26:18 fala que pela fé nós somos santificados. E o grande tema de Abacuque, que 3 livros do Novo Testamento vai falar, o justo viverá pela fé. A fé se torna um estilo de vida de alguém. A fé é um portal. Nós estamos no mundo natural, mas pela fé nós agora passamos a viver numa outra dimensão. Apesar de continuarmos no mesmo mundo, no mesmo planeta Terra, 1 Pedro vai falar que ele nos transporta do reino das trevas para o reino da sua luz pela fé. Olha só como a fé está presente. Cristo habita em nossos corações pela fé. Efésios 3:17. Efésios 3:12 fala para aproximarmos com liberdade e confiança pela fé nele. Hebreus 6:12 fala que nós herdamos as promessas de Deus pela fé. As vitórias em Hebreus 11 têm um refrão, tem uma repetição: pela fé, pela fé, pela fé. Vencemos, os antigos venceram a oposição, venceram o sofrimento, venceram até mesmo em face da morte, eram considerados vencedores. Então, desde o momento da salvação até a entrada no céu, a fé é chave. A Bíblia, no Novo Testamento, menciona 29 vezes que nós somos crentes, porque tem a ver com a nossa crença, tem a ver com a nossa fé, somos chamados de crentes. Agora, você sabia que Jesus avaliou a fé dos discípulos? 5 vezes ele os repreendeu, dizendo assim: homens de pouca fé. Se eu falar rápido, homens de pouca fé, fica até uma cacofonia, né? Homens de pouca fé. Não, homens de pouca fé. Repreensão que Jesus deu. 3 vezes ele fala: como é que não tendes fé? Ele perguntou: como é que não tendes fé? Outra pergunta: onde está a vossa fé? Uma dessas vezes foi quando os discípulos estavam assustados, enquanto Jesus, o Criador do mundo, estava dentro do barco e eles estavam apavorados. E Jesus pergunta: onde está a vossa fé? Ele falou 10 vezes da sua decepção com a pouca ou nenhuma fé mostrada pelos discípulos. Talvez tenha sido a maior decepção de Jesus, foi por isso. Até fala que na terra dele, na sua cidade natal, onde ele foi criado, ele nem pôde fazer em Nazaré, não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Eis aí um grande obstáculo da ação de Deus na nossa vida, é a incredulidade, a dureza de coração. Porque a regra do reino, a gente vê isso, seja feito conforme a sua fé. Eu gosto de pensar naquela viúva de Sarepta, quando o profeta Elias falou para ela encher as vasilhas. Ali mostra uma necessidade, o marido tinha morrido, era uma viúva pobre, e ela foi testada na fé. Muitas vezes a gente é testado na fé. A gente canta até uma música, provado pela fé, como que é rompendo em fé, quando a minha fé é provada. Esqueci a outra parte. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Uma fé onde está tudo bem na nossa vida, tudo acontece conforme a agenda, conforme a nossa saúde, conforme nossa programação. Essa fé que não acontece nada assim, de novo, nunca é provada, mas o sofrimento, a necessidade prova a nossa fé. Aquela viúva
perdeu o marido, e tanto naquela sociedade quanto hoje, conforme o caso, a viúva fica desamparada. Hoje tem muito mais leis que protegem, mas ela não tinha naquela época, no Antigo Testamento. E Elias foi na casa dela, foi uma prova de fé, ela só tinha um pouquinho de azeite e um pouco de farinha. Elias pediu para ela fazer um bolo para ele. Ela disse assim: eu só vou poder fazer um bolo para mim e para meu filho e vamos morrer, porque não temos mais o que comer. Mas Elias falou para ela: dê para mim esse pedaço de bolo. Foi um teste. Se fosse hoje em dia, já pensou? Um pastor chegar na casa de uma senhora, o único recurso que ela tem, ele pedir, seria até denunciado, seria talvez preso. Foi um teste de fé para ela. E Elias falou: procure quantas vasilhas você tiver aí. E ela foi ajuntando as vasilhas, e pedindo para vizinho. E azeite, na época, era até como se fosse um papel moeda. Tinha muito valor, servia para a iluminação da casa, servia para alimento, servia para trocar mercadoria, uma série de coisas. E aí foi enchendo o azeite, até acabarem as vasilhas. Se nós não apresentarmos nossas necessidades perante Deus, para preencher, se ela tivesse pegado só 3 ou 4 vasilhas, o volume da fé dela seria bem pequeno, não é? Mas porque ela creu, ela apresentou todas as suas necessidades, foi acreditando e foi transbordando, e aquele azeite deu para a vida inteira dela e do seu filho, pela fé. Se nós não exercitarmos a fé, porque há uma parte nossa, até na multiplicação dos pães, Jesus falou: podem dar os pães para eles comerem. O que os discípulos falaram? Não, a gente não tem nada. O que vocês têm? Aí foram atrás dos 5 pãezinhos e dos 2. A gente apresenta a nossa matéria-prima, a nossa necessidade, e pela fé nós confiamos. Por isso que é um tônico, de ver além do visível. Tem uma frase de A.W. Tozer que ele disse: a fé que não nos transforma não faz diferença nenhuma para Deus. Até porque o Augusto Nicodemos comentou no livro dele, O Ateísmo Cristão, que tem cristão, acredita em Jesus, acredita na Bíblia, mas essa fé não é relevante para as decisões da sua vida. Então é um ateísmo cristão. Ele crê em Jesus, mas essa crença não muda absolutamente nada na sua vida. Continuando, irmãos, Jesus exortou os discípulos dizendo: tenham fé em Deus. Marcos 11, 22. Os discípulos pediram: Senhor, aumente a nossa fé. O cristianismo é chamado, em Atos 16, 5, a fé. Fala lá que os discípulos obedeciam à fé, que é esse conjunto de verdades que nós cremos. A fé é eficaz para as respostas às nossas orações. A Bíblia fala de pouca fé, nenhuma fé, fé morta, fé deficiente, fé inútil, fé vã. Fala de fé sólida, fé sincera, grande fé, fé preciosa, fé crescente, fé fortalecida e fé completa. E Jesus é chamado o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus, fixando o olhar em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Se você quer andar com Deus, precisa exercitar a fé. Hebreus 11, 6 vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos andar perto de Deus se não continuarmos confiando. A não ser que você não queira andar com Deus. Aí você anda sem proteção, anda sem luz, anda perdido, anda desprotegido. Agora, Hebreus fala que não apenas confiar que Deus existe, mas que Ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Não é só
Sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que se torna galardoador. Não essa crença de Deus é um castigador, pelo contrário, ele é um recompensador. Eu quero ler com vocês, se você puder acompanhar em casa, 2 Coríntios 4, 16 a 18. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Estão comigo aí? 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. O que ele quer dizer com isso? Exteriormente estamos ficando mais velhos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, eu gosto dessa expressão, fixamos os olhos, não naquilo que se vê. Essa é a visão natural, mas no que não se vê, pois o que vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E o 2 Coríntios 5, 7, que tem a ver com o contexto, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Eis aí um bom versículo para você memorizar, fácil. Na outra tradução autorizada fala, porque nós não andamos pelas vistas, mas andamos pela fé. Um excelente versículo. Esse texto que eu acabei de ler fala que as circunstâncias mudam. E como mudam? Aquilo que está fora de nós, não só o que está fora de nós, nós também estamos num processo de envelhecimento. Poucos dias atrás, meus filhos vendo fotos antigas, minhas, puxa pai, como é que você está novo? Pai, como é que você está diferente? E eu olhando lá, aquele cabeludo, eu falei, puxa vida, realmente, né? Cadê aquele camarada? E olha, gente, a casa onde você nasceu, eu fui no interior onde eu nasci, não existe mais a casa onde eu morei com meu pai. Derrubaram a casa, aquela casinha, partiu meu coração, colocaram lá um baita prédio, no lugar onde eu fui criado. As ruas que eram de paralelepípedos, asfaltaram tudo, a cidade cresceu, o lugar onde eu andei a cavalo virou hoje ruas e ruas. Interior lá no Nordeste, como as coisas mudam. Até aqui em São Paulo mesmo, você vê os bairros vão transformando cada vez mais. A minha rua, que era a rua de mão dupla, agora é de única mão agora, e a pressão, o trânsito, tudo vai mudando, tudo vai sendo diferenciado. A matéria vai se deteriorando, gente. Mas tem algo dentro de nós que é possível estar cada vez melhor. Você se renovar pela fé, renovar, curtir cada dia, cada manhã, cada cântico dos pássaros, apreciar a vida, sabendo que há um destino, há um final feliz que se aproxima cada vez mais. Esse texto fala que é possível melhorar por dentro, apesar das provas, das perdas, das provações. Porque ele está falando aqui no 2 Coríntios 4, de um contexto difícil, irmãos. Se você olhar aqui no 4, 8, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos.
Você já ficou perplexo, assustado, arregalado? Uma palavra nordestina, esbugalhado. Mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Que lindo isso aqui. Aí no 16 que nós lemos, por isso nós não desanimamos. Nós não desanimamos, porque nós não olhamos a vida com os olhos naturais. Se a gente olhar a vida com os olhos naturais, nós ficamos desanimados. Muitas informações tristes, muita tragédia humana que nos deixa abatidos, conflitos, desempregos, doenças, mortes. Você já teve situação assim que você falou, não tem mais jeito, eu não sei o que fazer, eu não tenho para onde ir, eu não tenho para onde correr, ninguém pode me ajudar. Eu poderia contar para vocês aqui algumas experiências em que, quando meu filho nasceu com uma doença congênita, o Lucas, nós não tínhamos dinheiro para ir fazer uma cirurgia. Sabe aquela situação assim que você tenta, bate em todas as portas e está tudo fechado? Aí Deus manda um livramento, manda um médico se interessar por ele e manda fazer a cirurgia, e depois a gente descobre que o médico era filho do dono do hospital, e aquilo nos deixou assim, como é que Deus permitiu que eu conhecesse essa pessoa e que ela se interessasse pelo caso do meu filho? Já passamos dificuldades em outros aspectos, e eu falei para ela assim, vamos aguentar firme, porque algumas situações, quanto mais piora, é porque vai melhorar. Às vezes piora. Aguenta firme aí, porque é nessa hora que você fala assim, eu não posso fazer nada, eu quero é glorificar a Deus. Eu não tenho o que fazer. Como o rei Josafá falou assim, Senhor, meu exército é pouco, a gente não tem força, a cidade vai ser invadida. Havia milhares e milhares de inimigos em volta de Jerusalém. Ele fala, nós não temos nada, a única coisa que nós temos é os nossos olhos que estão olhando para ti. E começou a louvar, e Deus fez um milagre estrondoso. Aquele povo saiu fugindo, pensando que estava sendo perseguido, e muitos morreram, e Jerusalém foi salva, tão somente porque eles começaram a louvar no meio de uma pressão que não tinha solução. Eles viriam como um rolo compressor, mas Deus fez uma reviravolta. Já aconteceu uma reviravolta na sua vida que depois você falou, meu Deus, como é que eu escapei? Irmãos, Deus está fazendo milagres. Quem tem olhos para ver, verá. No meio da pandemia, eu estou vendo milagres acontecer. Eu sei que o arroz está caro, o óleo está caro, feijão, o leite. Mas o nosso olhar é para o Senhor do universo. É Ele que permitiu. Eu sei que o recurso que o governo dá não é lá essas coisas, mas é uma ajuda. Eu estou vendo, Senhor, salva pessoas. Estou pedindo para Deus, salve pessoas, salve almas, Senhor. As pessoas precisam ouvir uma palavra de esperança. E na pandemia nós temos uma mensagem de esperança para as pessoas. Então esse texto nos dá duas verdades aqui. Estamos chegando aqui à conclusão. Primeira, não deixe as circunstâncias te desanimar. Não permita que as circunstâncias te desanimem. Eu sei, não é fácil. Tem dias que a gente acaba se arrastando, especialmente quando a gente está doente, quando a gente passa por uma experiência muito difícil. Mas são caminhos que gente melhor do que nós passou, não é? Açoites, naufrágios, cova dos leões, fornalha ardente, vendido como escravo no Egito, caminhos de apedrejamento, prisões, mas eles não desanimavam. O cristianismo nos dá assim uma força que vem do Espírito, não é nosso. Recebereis poder. A gente é debilitado,
mas é o Espírito que aperfeiçoa a nossa fraqueza. E a gente caminha por aqueles caminhos que Cristo trilhou. Então é Jesus em nós o segredo. Não somos nós os bambambãs. É Jesus em nós. E segunda verdade aqui, olhe além das circunstâncias. Porque ele falou no versículo 5:7, nós andamos pela fé e não pelo shopping, pela vista, pela imagem. O mundo está muito digitalizado, mas a Bíblia continua chamando a nossa atenção que nós não andamos pela imagem, nós andamos pela fé. E olha, nós viveríamos muito melhor se a nossa fé fosse maior do que ela é. Então as nossas decisões não podem ser tomadas com os olhos naturais. Quer ver um exemplo? Abraão. Abraão falou para Ló, escolha a direção que você quer ir, eu escolho depois. Isso aqui mostra altruísmo. Abraão, como tio, que tinha mais recurso, que tinha mais autoridade, poderia falar, eu vou para cá. Ele, de maneira assim, pacificadora, né? Altruísta, humilde, fala, você escolhe, Ló. Ló escolheu pela visão, as campinas do Jordão, indo para a direção de Sodoma e Gomorra. Cidade boa, badalada, corria dinheiro, as melhores empresas, as melhores possibilidades. Depois que Ló vai para aquele caminho que você sabe o que vai dar, Deus fala para Abraão, leste, oeste, norte e sul, eu te darei toda a terra, porque você está escolhendo confiar em mim, e não pela visão natural. Os 12 espias que Moisés mandou fazer uma avaliação da terra, quando eles voltaram, 10 espias olharam com um olhar natural. Ah, as cidades são grandes, as cidades estão nas montanhas, nós vamos ser esmagados, eles são gigantes. Essa é a visão humana, a visão das impossibilidades. Josué e Calebe falaram, não tenham medo, nós cremos na palavra de Deus. Deus nos deu a terra, Deus vai lutar por nós. Não vamos ter medo deles. Mas aí você sabe, né? O desânimo é contagiante, a fofoca, a maledicência, a murmuração faz mais efeito do que uma palavra de ânimo. É por isso que a Bíblia bate tanto nessa tecla, tenha bom ânimo, tenha coragem, que é tudo a mesma coisa, né? Tenha fé. A Bíblia martela direto isso, porque a gente tem que acreditar que o nosso Deus está no comando. 1 João 5, 4 e 5, a fé é a vitória que vence o mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Que passagem maravilhosa. Aliás, tem uma que eu estou lembrando agora, fora aqui do meu script, Hebreus, versículo 11, 27, diz assim, olha que versículo maravilhoso, Hebreus 11, 27, pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Qual é a nossa visão diante das realidades da vida? É a visão eterna, além desse mundo, a visão pela fé, ou a gente só presta atenção nas coisas dessa vida e deixa de buscar o reino em primeiro lugar? Irmãos, nós não gostamos de passar por sofrimento, enfermidades, lutas financeiras, mas essas situações se transformam em oportunidades para a gente exercitar a nossa fé. A gente vive um momento de uma matéria-prima incrível que vai fazer a gente trazer muitos testemunhos de livramento, de milagres. Mesmo que no sufoco você não esteja entendendo, todas as coisas contribuem para o bem
daqueles que amam a Deus. É por isso que Tiago vai falar: tende por motivo de grande alegria quando você passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. E a perseverança gera uma atitude de maturidade, de resiliência. É isso que eu te desejo, meu querido. Mantenha os olhos fixos no Senhor. Olhe além das circunstâncias humanas, porque Deus nos chamou para isso, para a visão espiritual, em que os anjos transitam no céu e na terra, e Deus está agindo a nosso favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então creia no Senhor Jesus. Se você não entregou a vida para Ele, faça isso hoje. É a fé que inicia esse relacionamento. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. E outra verdade para você, crente: nós vivemos pela fé. Nós não vivemos pela dispensa. Nós não vivemos pela quantidade de alimento nos supermercados. Nós não vivemos porque o preço da gasolina sobe, porque o preço está... Nós andamos pela fé. Porque a crise gera a oportunidade de vermos a ação de Deus. Amém? Glória a Deus. Quero orar com você, encerrando esse momento agora. Senhor, oh Deus, obrigado por esse presente, a fé. Que tônico maravilhoso. Que vitamina espiritual disponível para nós. Não é como a vacina quando sair, que vai ser aquela correria. Hoje, o Senhor nos dá a fé. O Senhor nos convida para exercitar a fé, para se aproximar do Senhor, acreditando que o Senhor é bom, que o Senhor recompensa quem te busca. Ó Pai, ouve a oração desse meu querido irmão, dessa querida que está passando por uma luta. Parece que não tem jeito, parece que não tem saída. Ó Deus, visite essa casa, Pai. Essa briga nessa casa, essa dificuldade de pai com filho, onde aos olhos humanos parece que só vai ter rompimento. Nós clamamos em nome de Jesus por um quebrantamento. Por esse garoto que está se envolvendo com as drogas, nós repreendemos Satanás na vida dele para que ele volte para casa. Situações em que há crise de separação, situação de desemprego, situação de uma renda que está cada vez mais baixa, lutas para pagar as contas. Ó Deus, socorre, Senhor. Ouve o clamor do teu povo, Deus. Manifeste a tua glória. Nós queremos dar glória ao Senhor, não ao governo, não aos cientistas, não aos homens, por mais capacitados que eles sejam. O Senhor merece todo o reconhecimento. E no meio das provações que nós passamos, nós clamamos livramento e capacidade para a gente aguentar firme, nos bons e nos maus momentos, Pai. Porque queremos essa fé, não apenas aquela fé quando está tudo bem, mas essa fé de descansar no Deus que renova nossas forças, que enxuga nossas lágrimas e que nos dá alento, que não permite uma situação além da nossa capacidade de aguentar. Proteja teu povo, abençoe o nosso Brasil, abençoe a nossa economia e faça a tua igreja crescer com almas e almas sendo salvas e discipuladas para Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos, amém, e graças a Deus. Queridos, uma boa noite. A gente se vê domingo no culto online e no culto presencial. Fiquem na paz de Jesus. Até mais.